Bem-vindos a mais Chapéu do Presto. No programa de hoje eu trouxe Homem-Aranha, o aterrorizante Homem-Aranha, ou melhor seria o aterrorizado Homem-Aranha. É uma história do Saladin Ahmed, que eu devo confessar que eu não gosto muito. Eu lembro do Saladin nas histórias do Miles Morales, não gostei quando ele assumiu o Miles Morales, também não curtia muito quando ele estava na Miss Marvel. Mas acabei comprando sem saber quem era o autor. O Rua Ferreira faz a arte e depois tanto desenhos quanto cores. E aqui a gente tem as edições Spine Tingling Spider-Man 0 a 4, que a princípio eu pensei que fosse uma minissérie só, né? Uma história inteira, completa. Mas aqui a gente tem duas histórias, ou pelo menos um grande problema narrativo. Como duas histórias funcionam perfeitamente. São duas histórias de horror, muito na pegada atmosférica, te deixa com medo, vai trabalhar com a questão de pesadelos, ambas as histórias. Aqui a gente começa com um Homem-Aranha enfrentando com uma música na cabeça, aquela música que não para de tocar e tocar e tocar, e ela começa a te assombrar, e de repente a mesma música começa a assombrar outras pessoas, e no desenvolvimento dessa história, o Homem-Aranha começa, o Peter começa a alucinar, não saber o que é realidade, o que não é realidade, até que ele é tragado para olha só as artes, que sensacional, até que ele é tragado para uma realidade paralela, para o mundo dos sonhos, e essa criatura que está atrás dele, que é o Ladrão de Sono. Legal, funciona perfeitamente. Eu achei estranho, que era uma revista de quase 200 páginas, e a história estava ocorrendo sem ser apressada, mas você sente que o desenvolvimento dela está encaminhando para o fim, lá para metade da revista. Aqui ela vai terminar mesmo nesse momento, olha só, mais ou menos a metade. Termina inclusive com um QR Code para você ouvir o que assombrava o Homem-Aranha e ficar assombrado pro resto da sua vida. Depois começa uma nova história, que é com um aracnocida. E é o Homem-Aranha enfrentando o aracnocida, ele consegue derrotar, e aí começa a vida de pesadelo. O aracnocida é um dos clones do Peter, criado lá na saga do clone, um dos clones mais bizarros, que não fizeram muito sentido, que foi super criticado. Eu não lembro de rever esse personagem nos últimos 30 anos, 20 anos, 30 anos já, desde que a saga do clone foi lançada. A primeira, a saga, é como saga é a primeira. A gente tem a história, né, o arco do clone lá na década de 70, mas como saga que durou 2 anos, é a primeira. E não lembro do aracnocida ter retornado, ou se retornou foi bem irrisório. Bem, nesse momento ele aparece, o Peter enfrenta, depois vai dormir. Quando acorda em casa tem 3 policiais em torno dele. Sempre os 3 policiais, para quem acompanha o Tweepville, sabe, né, que são, o Tweep Classic, sabe que são sempre 3 policiais que tem na cidade. E aí eles 3 enfrentam o Peter, como se o Peter tivesse invadido o local. Ele, né, não é o apartamento dele, ele vai embora, começa a encontrar com a Tia May, com a Mary Jane, ninguém reconhece ele, não sabe, não entende. A gente começa a pensar, nossa, realidade paralela, agora está na moda, tudo é realidade paralela. Não sei, vou deixar isso no alto, mas o lance é que ele também está sem poderes. E isso vai começar a ficar cada vez mais complicado. Vai complicar cada vez mais a vida do Peter, sem poderes, com essas ameaças uma atrás da outra. E aí, quando ele pega o metrô, começa a ser atacado por uma espécie de zumbis bizarros. É muito boa as duas histórias. O Ahmed, tanto o Ahmed quanto o Ferreira, eles conseguem criar essa atmosfera de horror muito bem feita, muito bem construída. Não é um terror gore, que você só vê sangue e tal. É um terror que
te joga num cenário sem saída. É como se você tivesse, eu gosto dessa expressão claustrofóbica. É como se você tivesse, sim, aqui o Peter Parker é o Homem-Aranha que fica cruzando os céus, né, com a sua teia, ou ele está em Nova York mesmo sem poderes, mas ainda assim existe uma claustrofobia, existe as paredes na mente dele se fechando cada vez mais, impedindo a fuga, deixando ele cada vez mais sem ar e sem saber, né, o que fazer, como reagir, como sobreviver. Muito legal. Eu gosto de horror, então comprei a revista por causa disso, comprei a revista dentro daquelas promoções agora no Black Friday, e não me arrependo, gostei bastante de toda essa construção, de todo esse medo. A única coisa que eu estranhei, na verdade, é que achei que fosse uma história só, mas são 2 histórias. E é o que eu digo, se for uma história só, existe um grande problema narrativo de um salto aí, de uma falta de ligação entre as 2 histórias, mas assuma como 2. E elas são bem legais mesmo. Enfim, esse foi o Aterrorizante Homem-Aranha. Se vocês encontrarem em promoção, acho que vale a pena. Vale a pena ler, a história fecha, ou as 2 histórias fecham, e vocês têm um cenário interessante, um pouco diferente do personagem. É isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, curta o vídeo, assine o canal, assine o Chapéu do Presto lá no Facebook, me siga no Instagram, no @PrestoGod, falo sobre filmes, séries, e bem, quase todo dia tem resenha nova. Agora acho que eu vou retomar com uma regularidade um pouco maior. Eu quero saber de vocês, se vocês leram, conhecem ou não, o que vocês acham do Saladin Ahmed e do desenhista também, né, do Juan Ferreira, que é um outro autor que eu lembro de ver ele em alguns momentos. Enfim, é isso. A gente se vê no próximo episódio, então até mais e bons quadrinhos.